Bom, aqui nós vamos ver literatura de informação. Esses slides, eles foram feitos a partir do livro Dialética da Colonização de Alfredo Bose. Você vai receber o slide sem gravação, sem narração, para que você possa usar em sala de aula, né? Ou simplesmente para tirar os textos que estão ali, fica a teu critério, tá? O Bose, na dialética de informação, ele enxergou a questão das literaturas de informação não só como registro histórico, mas elas também serviram de temáticas, né, em outros momentos estéticos da literatura, como o romantismo, o modernismo, né, Oswald tem um poema que ele retoma a Carta de Caminha e transforma trechos da carta no poema, tá? E a literatura contemporânea tem um romance que se chama O Som do Rugido da Onça, e outros, né, que são revisitações do período estético desse olhar do estrangeiro sobre o Brasil. Então, Bose entendeu a Carta de Caminha como um documento de fundação da colônia, né? E ali ele já aponta o jogo dialético, que é próprio do projeto colonial e não ocorreu só aqui no Brasil, né? Ele fez isso em todas as colônias, né? Portugal. A busca das riquezas e a violência. Então, a imposição do modelo colonial é extremamente violento. Por que o Brasil é tão violento? Né? Tem aquele livro Cenas do Crime, que ele vai abordar que há uma violência na literatura brasileira presente desde a Carta de Caminha. Por quê? Porque o projeto colonial foi violento, extremamente violento. Então, aí o Bose vem buscar nesse olhar estrangeiro algumas matrizes, né? Por que desse olhar? Bom, primeiro, a visão eurocêntrica e utilitária. Eu tenho uma colônia para expropriar essa colônia. Né? Eu preciso retirar dela o que me traz lucro. Se nós observarmos o tamanho de Portugal e o tamanho das colônias que ele tinha, a metrópole era um nada perto das colônias. Então, Portugal valia muito mais pelas colônias que ele tinha do que ele como país, né? E esse olhar estrangeiro, ele tinha um padrão de observação da realidade. Então, o que, que é uma colônia? A colônia não tem um Estado muito bem organizado, ela não domina a escrita, ela não tem um governo. Então, eu pego o padrão europeu e comparo com o outro, aí eu diminuo o outro, eu anulo o outro. Por que, que fizeram questão de deixar uma pessoa ali no meio dos indígenas, um degredado? Ele, na carta diz que ele foi devolvido 3 vezes, na quarta vez os índios desistiram, né, de devolver. Eu observando a cultura, isso é um padrão. Eu observo a cultura, conheço, a partir deste conhecimento, eu começo a destruir aquela cultura, esse olhar, né, colonial, que infelizmente perdura até hoje, né? E é um olhar acrítico, ou seja, ele não critica o seu olhar, ele não critica a sua forma de ver o mundo. Ele sempre está no olhar superior em detrimento do outro. E esse olhar ele é imposto, é um padrão. Né? Todo viajante ele tinha um padrão de olhar que ele seguia aqui. Meio que um método, né, de como observar esse local a partir das suas viagens. E aí ali nós temos muito marcado, né, o mito do paraíso perdido. Ele fala desse projeto de dominação que existia, né, desde a chegada de Caminha, ele critica isso, mas a Terra era muito exuberante, né? E aí você tem na carta de Caminha adjetivos superlativos, tem uma série de... E, gente, isso no imaginário de um paraíso tropical. Vamos pensar no texto bíblico, né? Como era o Éden? Era um paraíso, um lugar lindo, maravilhoso. Como Adão e Eva estavam? Nus. Como estavam os indígenas brasileiros? Nus. Então, é como se eles tivessem reencontrado o Éden. E por que, que os indígenas não mataram? É a grande pergunta. Eram mais de 3.000 tupis naquela parte do país. Os tupis não eram índios pacíficos, né? E eles acolheram esses portugueses, chegaram doentes, eles cuidaram. Gente, não é que eles não faziam nada, havia um projeto aqui de trabalho com a floresta, os indígenas se conheciam, eles transitavam entre eles, eles transitavam com os indígenas da América Central. Desculpa. Mas essa ideia de passividade, né?
tem várias possibilidades, e caberia uma pesquisa mais aprofundada, né, se alguém tiver interesse, mas um deles é o mito de Maíra, que era uma entidade que viria do mar, né, uma das justificativas, né, que se encontram, porque realmente é uma pergunta que fica. Eles podiam ter matado esses europeus e ter poupado muito aborrecimento para eles, né? Então, isso o Bose não fala, até isso é fala minha. Essa imagem de paraíso perdido também foi ressignificada em autores posteriores, como Alencar, por exemplo, o Guarani, né? Essa imagem desse paraíso, o Peri era um indígena pacificado, ele era um europeu, né? Numa pele indígena, vamos dizer assim. Nessa perspectiva, né, o Bose, na questão literária, ele acha que a gente deve, a crítica literária deve considerar o contexto histórico e social em que a obra é produzida. Então, ao analisar esses documentos, a gente tem que pensar como era a visão de mundo da época, né? Embora seja um texto muito primitivo nas questões estéticas que nós temos hoje, mas eles já traziam elementos ali que vale a pena a gente fixar o olhar. As tensões, né, esse jogo de poder, as visões ideológicas ali na Carta de Caminha e em outros textos, né, você que for trabalhando Anchieta, está muito bem colocado, e a violência, novamente. Nós somos filhos da violência, e eu diria até do medo também, né, porque os jesuítas chegaram botando medo. Então, nós somos herdeiros dessa violência. Será que é por isso que as pessoas sentem tanto prazer em almoçar vendo o outro morrer na televisão? Né? Então, aqui cabe algumas reflexões de ponderar essa questão da violência. Então, a formação colonial brasileira ela vai se vincular em dois aspectos. Um econômico, político, eu chamaria um terceiro religioso, mas o religioso ele está aqui perpassando nos dois, né? Vamos ser honestos em comentar. Economicamente, eu tenho os interesses dos mercadores de escravo, de açúcar e de ouro. Mão de obra para trabalhar o açúcar e retirar o ouro. Então, está posto aqui a economia é essa. Politicamente, eu tenho absolutismo. Né? O rei mandou, e aí eu também tenho mandonismo rural. O dono da terra mandava, ele tinha autonomia de vida e morte sobre os seus. E é o estilo patriarcal, né? Quem manda na minha casa sou eu. Esse estilo do mandismo na mandatário, né? Do homem como sendo o centro e aquele que coordena. Então, bora refletir um pouco a economia. Então, nós temos aqui no Brasil alguns elementos que vale a pena a gente relacionar com esse período, né? A questão da máquina mercante, vamos trazer aqui, mão de obra para trabalho, quando o Dom Pedro traz os estrangeiros para cá, né, para trabalhar, sem ter o direito de voltar para sua terra, porque ele já deu cidadania brasileira a todo mundo quando eles desembarcaram. Essa visão que nós temos também do Nordeste, do Norte, como mão de obra barata, né, que faz com que as pessoas transitem constantemente de um estado para o outro, esse processo migratório, né, aqui dentro do Brasil. E essa produção agrícola do açúcar passou para soja, né, desculpa, passou para soja, café, e o ouro passou para o ferro. Então, será que temos uma mudança tão significativa assim na economia brasileira? E a política ainda se tem aquela ideia, né, do presidente resolve tudo, essa visão de que um único homem pode resolver o problema do país, isso é uma visão totalmente fora do contexto atual, né? Não é o presidente que resolve tudo no país, né? E nós temos, em relação ao mandonismo rural, alguns estados que são verdadeiros reféns de famílias que ainda mantêm o poder político. São questões também para que você provoque seu aluno a refletir. Não é trabalhar o período colonial pelo colonial, é entender o que essa herança colonial perversa trouxe para os nossos dias, né? Então, e o Bose agora trabalha os três pilares da colonização. Então, eu tenho, a partir de uma palavra, do latim, o polo, né? Ele extrai a matriz de colônia, ou seja, o espaço a ser ocupado e um povo a ser subjugado, a trabalhar para a colônia. Né? Então, essa é a matriz da palavra colônia. E eu também, dessa palavra, tenho uma derivação de cultos, que ele vai trabalhar em dois sentidos, né? Um é aquele que você trabalha sobre a terra, do que está em cima da terra, o cultivar.
é o plantar, extrair a plantação. E o segundo entra no aspecto religioso, que ele surge como? A partir do enterro dos mortos, no ritual feito em honra aos antepassados, de onde derivam as religiões. Né? Então, olha que interessante essa relação com a terra como um espaço, a terra como o local a ser cultivado e a terra como o local aonde serem enterrados os mortos. E nisso, gente, eu tenho sentido, para quem é da terra, não para o colonizador, mas para quem é da terra, o sentido de pertencimento, né? O sentido de que esse espaço é meu, porque é onde eu vivo, é onde eu planto, é onde eu enterro os meus antepassados, e isso cria o sentimento de pertencimento. O Bose não fala isso é uma fala minha, tá? E, por fim, a carta de caminha. Como é que eu posso trabalhar, né, a partir desses elementos que o Bose traz, né? Bom, eu vou trazer aqui algumas sugestões para você. Importante, leia a carta em casa com calma, faça você esse exercício, leve para a sala, peça para os alunos lerem, faça uma leitura oral com eles e aí peça para cada um ler um parágrafo, né, assim todo mundo fica atento. E depois você pode trabalhar dividindo eles em grupo, ou você pode fazer um trabalho, escolher um destes temas que eu vou propor aqui, e fazer um exercício com eles, você pedindo a eles que busquem na carta e vai colocando no quadro, né? E dá para fazer um trabalho em grupo, sendo que ao final cada grupo vai ter que mostrar aquilo que retirou, né, da carta. Então, uma das questões possíveis aqui de trabalho é a visão do estrangeiro sobre a Terra, que o Bose já trabalhou, já vimos ali nos slides, né? Então, identifique na carta de caminha trechos que mostram a visão utilitária e depredatória sobre o país. Onde está na carta de caminha essa visão? Né? Então, procure encontrar esses trechos. E aí lança a pergunta: esse olhar mudou nos nossos dias? Porque a literatura, aí eu vou pegar o Walter Benjamin, se ela não faz você levantar a sua cabeça e pensar sobre a vida, ela não cumpriu a função que ela foi feita, né? Segundo tema é a natureza. Né? Como essa natureza é descrita na carta? A questão do Éden, né? Essa natureza exuberante, exótica, que o turismo utiliza até hoje, né? Em relação ao Brasil. Então, observe os rios, a flora, a fauna, como ela é descrita. Né? O exotismo é bem presente em trechos da carta. Essa visão mudou sobre o Brasil? E aí, se você for trabalhar em grupo, divida, né? Os grupos você pode dividir para falar sobre os rios, o outro sobre a flora, o outro sobre a fauna, um sobre a visão do estrangeiro e o outro sobre a mineração. Você já tem 5 grupos, né? Já dá um bom trabalho em sala. E por fim, o último tema, né? Que é a mineração. Então, há uma preocupação na questão do ouro e da prata, né? Ali dentro do texto. E como Caminha aborda esse assunto com o rei? Né, que era o que ele tinha, a moeda de troca com o rei que ele tinha, para que o rei viesse e ocupar esse espaço. E por que que ele deixou o degredado também ali? Né, numa forma também dele observar onde se encontravam. Esse olhar depredatório sobre o Brasil mudou? Então, gente, está aqui. Né? Eu acho que vocês têm aí já para trabalhar o primeiro ponto da ementa, elementos bem construídos, e agora você também tem que ler, buscar trazer a teoria que você domina para dialogar aqui, né, com esses textos.